Fala pessoal, tudo beleza? Meu nome é Rodolfo Moreira e esse é o curso de Lógica de Programação. Bom, e para finalizar agora o nosso projeto, nós precisamos pegar essa ação do clique do nosso formulário e alimentar aqui a nossa tabela, né, tanto a tabela de registros quanto a tabela total geral. Para isso, a gente vai voltar aqui no nosso projeto. Deixa eu fechar que isso daqui é minha base, aqui no Lógica. Deixa eu ver a última coisa que foi colocada, foi só um Enter, beleza. Bom, a gente vai vir aqui, pode ser depois da última função aqui do total geral, e a gente vai começar a adicionar uma escuta, né, dentro do JavaScript, que é um listener. Ele fica escutando algum tipo de ação em determinado botão, em determinado item do nosso projeto, do nosso site em si, e baseado nessa ação, a gente pede para ele fazer outras ações. Como que a gente pode utilizar? Nós começamos com um document, né? Vamos pegar o elemento também, get element by id. Opa, tinha faltado um E ali. Abre e fecha parênteses. Bom, a gente precisa do nome do nosso botão, do ID do nosso botão, né? Aqui embaixo, deixa eu ver como que eu coloquei, ficou como BT registrar esse ID. A gente seleciona esse ID, passa para cá, certo? Agora a gente vai colocar um ponto, add event listener. Agora, nós abrimos parênteses novamente, vamos colocar duas aspas, né, aspas simples, pode ser. O evento que a gente vai selecionar vai ser o clique, certo? Toda vez que clicar nesse botão, ele vai fazer alguma ação aqui dentro desse listener. Aí a gente dá um vírgula e coloca uma função para ele executar. A gente coloca um function, abre e fecha parênteses também, e aqui do lado nós abrimos e fechamos chaves, beleza? E a gente dá um Enter. Aqui a gente já fez toda a construção dessa estrutura. Vou dar um ponto e vírgula aqui. Bom, como ele é um botão, ele automaticamente tem algumas funções já pré-programadas para executar dentro do HTML. Então, para isso, a gente vai prevenir que essas funções não sejam realizadas, como por exemplo, quando eu clico nesse botão aqui, que está dentro do form, ele normalmente dá uma atualizada na página, e eu não quero isso. Então, para isso, aqui dentro do function, a gente coloca o parâmetro, que vai ser o event. Normalmente o pessoal coloca como event ou coloca como e aqui direto. E aqui eu chamo de novo esse parâmetro de evento, coloco event.prevent default, o default, né? Coloquei default só para ficar mais fácil de digitar. Esse prevent default, ele vai automaticamente prevenir que isso não aconteça. Então, toda vez que a gente começa a utilizar, pegar listeners dentro de itens do nosso JavaScript, tem o costume de colocar esse event prevent default aqui, para que não fique sujo, né, o HTML e não execute alguma coisa que já é prevista dentro, e dessa forma a gente consegue manipular melhor. Então esse Prevent Default vai ajudar a gente a fazer isso. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso formulário, porque a gente vai precisar pegar todos os itens aqui desse form. Para isso a gente vai utilizar o ID também, e a gente já aprendeu como que nós pegamos aqui, identificamos um ID dentro do projeto, e a mesma coisa com o formulário. Mas para isso a gente vai definir variáveis. Então vou definir minha primeira var. A var vai ter o nome do primeiro campo, no nosso caso aqui é tipo, né? Tipo, ela recebe um document ponto get element by id, abre e fecha parênteses. Aqui a gente seleciona o id, que é o tipo, ponto value. Esse cara aqui no final, esse ponto value, vai pegar o valor aqui dentro do nosso campo, né, dentro do nosso formulário. E a mesma coisa a gente vai fazer para os demais. Var, aqui agora a descrição, é igual document, ponto, get element by id, abre e fecha parênteses, descrição, ponto, value. Vou até selecionar essa estrutura, que é a mesma situação para os demais. E eu vou pegar a data. Opa, a data poderia vir aqui antes, depois de descrição. E no final, o valor.
Beleza? Vamos ver o que está acontecendo aqui, vamos dar um console log para ver se ele realmente está, se a gente está recebendo os dados desse formulário. Então vamos colocar aqui tipo, vou dar um console log aqui também, dá mais 3 console logs, e vou colocar as outras variáveis que a gente definiu para ver se ele está correto. Valor, salvei aqui, tá? Vamos dar uma atualizada. Eu vou selecionar o tipo, vai ser entrada, a descrição vai ser teste 1. Vou selecionar a data de hoje aqui direto e vou colocar o valor de 40,50. Vou abrir aqui o inspecionar, porque a gente fez o teste no console log. Vou clicar aqui em, vou para a aba console, né? E vou clicar aqui em registrar. Olha, ele já apresentou algum erro aqui. Document.getElementById is not a function. Vamos dar uma olhada para ver o que aconteceu aqui. Ó, pessoal, o que aconteceu foi que faltou um e aqui ficou listener, né? É listener. Então aqui ele apresentou um erro pra gente. Foi um type error, né? Ele não conseguiu identificar aqui que é uma função do que a gente estava fazendo por causa de um erro de escrita aqui. Então esse é um erro que pode acontecer também aí com vocês. Então vamos atualizar aqui de novo. Vamos ver se já apresenta algum erro. Bom, dessa vez ele não apresentou erro nenhum. Vou selecionar aqui agora como saída. Vou colocar como teste 3. Colocar a data dia 4 e o valor 40,90. Vou clicar em registrar. Beleza, ele já pegou todos os dados aqui que está vindo, então ele já está escutando também. Toda vez que dá um clique, ele seleciona todos os... ele pega os valores, né, que a gente digita dentro do nosso formulário. Então, beleza. Agora, e dando continuidade, agora a gente vai criar um objeto com esses itens para adicionar lá no nosso array. A gente já aprendeu a fazer isso nas últimas aulas, né, como adicionar esse objeto, agora vamos construir aqui. Então eu vou colocar como um var obj é igual, abre e fecha chaves. Deixa eu pegar qual que é o meu índice aqui no início, né? Vou pegar um índice correto aqui. Vou selecionar essa estrutura de array. Desculpa, essa estrutura do objeto. Coloquei aqui direto. Só vou colocar aqui, ó, no tipo, ao invés de 1, vou colocar essa variável, né? Na descrição a mesma coisa. Na data e no valor. Bom, tem uma situação que ocorre aqui dentro, quando a gente está pegando do formulário, que eu já fiz um teste anteriormente e verifiquei o que está acontecendo. Tudo daqui ele está vindo como string, só que o nosso tipo e o nosso valor, ele não pode vir como string. Aqui ele tem que vir como inteiro, e no valor, por a gente utilizar o ponto, né, para definir esses valores, ele tem que vir como float. Então a gente vai utilizar algumas funções aqui do JavaScript, no caso do tipo. Vou dar até um espaço aqui, vou colocar parse, int, abre e fecha parênteses, a gente já viu isso daqui anteriormente, né? E vou colocar aqui para que converta esse cara que está vindo desse formulário como um inteiro. E aqui eu vou utilizar outra função no valor, que vai ser o parse float. Opa, ficou part. Parse float, para que venha no tipo float, que é o nosso tipo de moeda, né? O nosso tipo quando a gente utiliza esses valores flutuantes, esses valores com ponto. Beleza. Vamos ver se está tudo ok nesse objeto. Vou dar um console log toda vez que clicar nesse botão para apresentar esse objeto para ver se ele está vindo corretamente. Salvei. Vou dar uma atualizada. Entrada, descrição, teste 4, a data vou colocar dia 9 e o valor vai ser 50. Vamos registrar, beleza, ele já apresenta aqui o nosso objeto, vindo o valor certinho, né? Ele está vindo aqui como float. Se eu colocar .67, ele tem que vir como .67, ele veio como .67 e o tipo também está como int. Então já correto aqui. O próximo passo que a gente vai fazer é pegar o nosso array, né? O array, o nome da variável está como ARR. Como a gente já definiu ele lá em cima, a gente consegue pegar ele aqui, não precisa passar como parâmetro por causa do botão. Então a gente vai fazer o quê? Colocar o push, certo? Depois que a gente coloca o push, aqui a gente já aprendeu, quando a estrutura está correta, a gente só manda esse objeto diretamente para cá, certo? Lembrando aqui que nossa base, vamos dar uma lembrada na nossa base como é que tá, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 índices aqui, né? E
A última é o pagamento de conta de água, né? Vamos ver como é que ele apresenta, uma vez que a gente, para ver se está dando certo aqui essa opção. Então, vou dar um console log após ele efetuar esse push aqui dentro da nossa variável do array. Então, vou dar uma atualizada. Selecionei o tipo de entrada, a descrição vai ser teste 6, a data vai ser no dia 4 e o valor vai ser de 67. Vamos dar um registrar. Beleza, ele já apresentou um índice a mais e aqui ele mostra teste 6 e ele já entrou corretamente aqui dentro do nosso array. Bom, o que a gente vai fazer agora é chamar as mesmas funções que a gente chama aqui embaixo, ó, tá vendo? Alimenta a tabela, total de entradas e saídas, 1 e 2. A gente chama esses mesmos caras aqui para cá. Uma vez que a gente faz esse procedimento dentro do array, a gente permanece aqui com ele aqui embaixo, tá? Nessa estrutura. E só chama esse mesmo cara uma vez que a gente passa e atualiza, né? E lembra da função como a gente faz, uma vez que a gente apaga e reescreve com o novo array. Então, ele automaticamente, com as funções que a gente já escreveu, nós só vamos utilizá-las. E se uma vez precisar alterar elas, não vai precisar alterar aqui dentro do botão, porque a gente só chama ela e manda alimentar. Então, ele sempre limpa e coloca a nova quantidade de array, né? Então, vamos ver agora, só passando esses elementos para cá, para ver se ele vai funcionar corretamente, uma vez que eu adiciono um novo objeto nesse array. Posso até tirar esse console log aqui e deixo essas mesmas funções. Vou voltar aqui no meu Google Chrome, vou atualizar. Aqui eu preciso nem deixar como inspecionar, né? Eu vou selecionar que vai ser uma entrada, a descrição vai ser teste de entrada, vai. A data vai ser hoje, dia 4. E o valor vai ser de R$50. Então o que ele tem que fazer aqui? Ele tem que adicionar um novo item a partir dessa saída e ele tem que adicionar aqui na total de entradas mais R$50 porque ele é uma entrada. Então vou clicar em registrar. Beleza, aqui eu já vi que ele adicionou. E aqui ele adicionou também a parte de R$50. Vamos só dar uma atualizada aqui para ver qual que era o valor, isso exatamente era 8.500, né? Aqui ele não tem persistência de dados, tá? Ele aqui só é um array que a gente criou e ele vai adicionando esse array aqui dentro, ele não automaticamente salva, né? Se a gente atualizar, ele apaga tudo que a gente fizer. Mas como esse curso foi focado só pra gente aprender esses conceitos de programações aqui, já dá pra gente ter um entendimento legal. Mais pra frente a gente vai ver esses mesmos exemplos em alguns cursos que eu vou fazer, principalmente com banco de dados ou com PHP, ou quando a gente for trabalhar com mobile, que a gente vai consumir uma API e criar também essa API, e tem coisas que a gente vai ouvir mais pra frente, aí a gente vai trabalhar com persistência de dados, que persistência de dados é salvar os dados em um banco de dados. Aqui mesmo é só um exemplo que ele vai adicionando nesse array. Vamos fazer de novo, vou colocar uma entrada aqui, vai ser um pagamento do Freela, eu já tenho tantos pagamentos de Freela aqui que eu coloquei, né, do Freela 4 pode ser. Vou colocar que foi hoje, e o valor é de R$1.000,50, ponto 50. Vou dar um registrar. Beleza, ele já adicionou aqui o ponto 50 e já foi R$1.000,50 aqui. Vou colocar que teve uma saída também, que é o pagamento da água. No dia 4 até posso deixar. E o valor foi de R$76. Vou dar um registrar. Ele já adicionou aqui na saída e já adicionou também pra gente. O que está acontecendo, uma última coisa que a gente podia fazer aqui, toda vez que a gente clica no registrar, ele ainda mantém os últimos dados que a gente colocou. O que a gente pode fazer é pegar esses mesmos itens aqui, ó, tá vendo essas variáveis que a gente pegou? A gente seleciona ela e depois do total geral, nós podemos até tirar aqui as variáveis e deixar somente o document.getElementById e reescrever esses itens, né? Reescrever esses mesmos valores aqui de uma outra forma. Depois desse ponto value, a gente coloca que ele recebe vazio, tá? Dessa mesma forma aqui a gente pode passar para os outros, na descrição, na data e no valor que ele vai receber o vazio. Vamos ver se vai funcionar, porque o que eu quero agora que depois que eu clique em registrar, ele limpe esse formulário. Vou dar uma atualizada. Então foi uma entrada, um teste de pagamento. A data eu vou colocar para o dia 5. Eu vou colocar R$50. Dá um registrar. Beleza, ele adicionou aqui, né, novamente R$50 com a data correta.
e ele automaticamente limpou o formulário. Então, pessoal, vendo uma visão geral, a gente aprendeu o que é em si a programação e que ela pode nos proporcionar. A gente entendeu o conceito de variáveis, né? A gente entendeu que precisa de um editor de texto aqui voltado para desenvolvimento, para fazer essa criação desses projetos em JavaScript, né, ou em HTML, ou nas linguagens de programação que vocês forem utilizar. A gente viu também como sobrescrever variáveis, a gente aprendeu sobre funções e a gente está utilizando aqui. Vimos também como fazer testes, né, com as nossas condições if else, utilizamos na prática. Vimos também a importância das funções em si, porque ó que legal, quando a gente adiciona, ele utiliza todas as nossas funções, ele alimenta a tabela, ele faz aqui o total de entradas, o total de saídas, ele já formata a nossa data bonitinho, então a gente conseguiu fazer uma visão bem ampla. Vimos também os laços, né, de repetição, como o while e o for each, e deu pra gente ter uma noção legal do que é programação. Também falei para vocês a questão dos comentários, né, de comentar as funções. Aqui dá uma visão geral, bem objetivo, sem perder muito tempo em falar coisas desnecessárias, mas bem com objetividade aqui, o que sua função faz é muito bom a gente fazer os comentários das nossas funções. E fizemos até uma função híbrida, né? Eu falo híbrida assim, mas é que ela pode ser tanto para saídas quanto para entradas de acordo com o parâmetro que a gente passa aqui, né? E ainda mais, a gente definiu parâmetros fixos, como o true or false, né? Aqui na nossa função de total de entradas e saídas, para ver se ele alimenta a tabela, porque teve situações que a gente precisava que ele alimentasse a tabela em HTML, e teve situações que não, que a gente só precisava ter o retorno. Por final, a gente também aprendeu a pegar uma ação de um botão, pegamos as variáveis, né, criamos as variáveis e identificamos esses campos lá dentro do nosso HTML, pegamos os valores, adicionamos no array, que a gente aprendeu também esse conceito de array de objeto, e fizemos novamente essa função. Então não precisamos escrever novamente todas as funções, a gente só passa os parâmetros atualizados para ela. Então foi isso, pessoal, esse foi o nosso curso de lógica, deu para ter uma visão geral aí de como funciona o mundo da programação. Se gostou desse vídeo, não deixe de deixar seu like, e se ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva que isso me ajuda bastante, pessoal. Valeu, até o próximo vídeo!